Bom dia, queridos irmãos. Hoje vamos ter mais um estudo da EBD desta manhã. Iremos estudar hoje sobre Deus é Santo, mais um dos atributos de Deus, este comunicável a nós. Mas antes de nós entrarmos no estudo da lição, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos falando do Teu nome, Senhor, Teu nome que é santo. Ó Senhor, nos ajude, ó Pai, a entendermos, Senhor, a Tua palavra nesta manhã e que possamos, ó Pai, não só ouvirmos, mas sermos praticantes dela, Senhor. Fale aos nossos corações, Pai, que o Senhor me use como mero instrumento nas Tuas mãos e que a começar em mim possamos ser mais edificados pela Tua palavra. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, hoje nós vamos estudar sobre a santidade de Deus. Deus é santo. Bem, quando nós falamos Deus é santo, nós devemos ter em mente que Deus, ele é separado de nós, né? Ele é totalmente diferente do ser humano. Por quê? Porque ele não tem a influência do pecado. E Deus é o nosso maior exemplo de santidade, porque ele, além de ser separado, além de não ter a influência do pecado, ele é a essência da santidade, ele é a essência da bondade, ele é a essência do caráter, ele é a essência da retidão. Então, Deus é o nosso padrão, é algo assim que nós buscamos, mas que jamais conseguiremos atingir, porque Deus, ele é perfeito. E nós somos imperfeitos. Mas a sua palavra nos diz que sede santos, quando Deus se refere a nós, ao seu povo, porque eu sou santo. Então Deus quer que nós busquemos a santidade. A santidade é uma condição para o nosso relacionamento com Deus. Devemos ser separados, devemos buscar a santidade incessantemente. Ao contrário da salvação, que é realizada em um ato, onde eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, reconheço que sou pecador e aceito a salvação vinda através de Jesus em meu coração, eu sou salvo. É um ato. Mas a santificação não, é um processo. É algo que eu devo buscar incessantemente em minha vida. Uma vida agora de não mais viver para mim mesmo, mas de viver para a honra e glória do Senhor. E a santidade é isso, é eu buscar a cada dia me parecer mais com o meu Mestre, a ter atitudes que influenciem, que demonstrem uma vida com Deus, uma vida não mais voltada aos valores do mundo, mas uma vida alicerçada na palavra de Deus, né? Nós precisamos reconhecer a santidade de Deus mesmo nas adversidades. Aqui nós vemos o texto da nossa lição, está lá no Salmo 77. E nós vemos lá o salmista angustiado, num momento muito difícil da sua vida, né? E ele ali começa a discorrer que naquele momento ele não conseguia encontrar forças, não conseguia falar sobre as situações, né? Nós vemos lá, ó, clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor e a minha mão se estendeu de noite. E não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Ou seja, mesmo diante da interferência de Deus, diante do cuidado de Deus, o salmista ali estava numa situação que a sua alma se recusava a ser consolada por Deus. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Era um momento muito difícil. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis assim, né? Onde nós, apesar de sabermos a respeito de Deus,
estamos numa situação, ou nos colocamos em uma situação em que tudo parece estar perdido, em que tudo parece não ter solução, apesar dos benefícios de Deus. Mas o salmista, ele nos ensina também a como sair dessa situação. E ele faz vários questionamentos. No versículo 7, ele fala: o Senhor rejeita para sempre e não será mais favorável. No versículo 8, ele fala: seu amor cessou para sempre. Faz perguntas retóricas, mas buscando respostas realmente, No versículo 9, ele fala: Deus esqueceu de ser compassivo. No versículo 9 ainda: na sua ira encerrou suas ternas misericórdias. Mas, apesar dessas perguntas retóricas, o salmista vem respondendo depois, Então eu digo: este é o motivo da minha agonia. A mão direita do Altíssimo mudou. Recordarei dos feitos do Senhor. Eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Também meditarei em todas as tuas obras. Ponderarei teus feitos poderosos. Quando nós estamos numa situação difícil e que nós nos encontramos encurralados, uma das grandes soluções que nós temos é lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que o Senhor já fez por nós. Quantas e quantas coisas o Senhor já realizou, mas nós temos esta dificuldade de, no momento de angústia, de no momento de dificuldade em que nós estamos enfrentando, em que a nossa alma está abatida, de lembrarmos disso. Não podemos nunca nos esquecer de que Deus é santo. E Ele quer também que sejamos santos, separados, diferentes. Porque a tendência do mundo é justamente de murmurar, de reclamar das situações, de se prostrar diante delas. E o que Deus espera de nós é uma atitude totalmente diferente disso. Deus quer que nós busquemos a santidade, busquemos uma vida diferente dos padrões que o mundo estabelece, diferente daquilo que o mundo tem dito, Hoje nós vemos as pessoas dizendo: não há mais solução, não há mais remédio, mas nós sabemos que existe o remédio, existe solução em Jesus. E a santidade de Deus, o reconhecimento da santidade de Deus e buscar uma vida de santidade nos traz esta situação, nos traz a oportunidade de viver de forma diferente aos padrões desse mundo. Nós podemos e sabemos que existe salvação em Jesus e que esse mundo não é o fim, que existe uma vida eterna que nós gozaremos. E enquanto estivermos vivendo aqui também, desfrutaremos do cuidado e do amor do Senhor. Isso não muda. Deus não mudou. Não é as circunstâncias que o mudará. Por isso nós devemos estar confiantes. E a santidade nos leva a estas situações de confiança. A santidade de Deus realça sua bondade pelos pecadores. Deus é santo. E Ele ama o pecador. A grandeza e a santidade de Deus nos enche de temor e reverência. O salmista canta que o Deus supremo e santo faz maravilhas e intervém bondosamente na vida e na história dos homens pecadores. Como Deus intervém na vida dos homens para buscar e salvar aquele que estava perdido, ao ponto de enviar seu Filho amado Jesus para nos buscar e nos salvar. Apesar de ser um Deus santo, separado, um Deus que é o detentor de toda a bondade, Deus se importa conosco. E o reconhecimento da santidade de Deus realça sua bondade pelos pecadores.
O nosso planeta é composto por 2/3 de água. O texto diz que eles se contorcem na presença do nosso Deus. Olha que Deus poderoso que nós temos, né? E mesmo assim, é um Deus que nos ama e que está sempre disposto a estar perto do homem, buscando e salvando todo homem perdido. A santidade é uma herança que nós devemos deixar para os nossos filhos. O Salmo 78, versículos de 1 a 11, ressalta isso. Nós devemos ensinar os nossos filhos a serem separados, a fazerem a diferença nesse mundo. Meus queridos, quanto nós temos perdido, muitas vezes com os atropelos da vida, com as situações que nós entendemos serem tão importantes, a oportunidade de demonstrar aos nossos filhos esta santidade que deve ser passada de geração para geração. Os nossos filhos precisam ser pessoas diferentes. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de passar isso de geração em geração, mostrar ao mundo a diferença que existe nas pessoas que servem a Deus. É um desafio constante para nós, porque o mundo ele tenta nos aprisionar de uma tal maneira que nós muitas vezes tendemos a seguir o curso, a buscar tantas e tantas coisas, mas Deus ressalta essa importância que nós devemos ter diante da educação dos nossos filhos, de demonstrar através da nossa vida, do nosso exemplo, que precisamos ser separados para Deus. Porque isso vai fazer com que eles coloquem a sua confiança em Deus. No versículo 7 do capítulo 78, nós vemos isso. Não é em nós mesmos, não é em outras pessoas que nós devemos colocar a nossa confiança, mas nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. E os nossos filhos só irão colocar a sua confiança em Deus se eles forem separados para Deus. Se eles verem através das nossas vidas esta separação. E esse é um desafio para nós. Porque só assim também os nossos filhos não se esquecerão das obras do Senhor. Eles lembrarão. Uma das situações que nos fazem viver melhor nesse mundo é nós sermos gratos. A gratidão é algo muito importante na vida dos servos do Senhor, porque ser grato é ser feliz, pois temos a agradecer, muito mais a agradecer do que a pedir. Hoje as pessoas estão muito acostumadas em pedir, elas querem sempre os benefícios do Senhor, mas não estão dispostas a agradecer. E nós temos muito a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele já fez. E trazer à memória as coisas que o Senhor já tem feito muitas vezes um remédio que nós precisamos para enfrentar outras situações difíceis da vida. Nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, lembrar daquilo que o Senhor já fez, lembrar de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Não se esquecer das suas boas obras. Também ensinando os nossos filhos a serem separados para Deus, a serem santos, eles vão guardar os mandamentos do Senhor. E esse guardar os mandamentos do Senhor farão toda a diferença na sua vida. Eles guardarão na Bíblia e irão lembrar sempre e se proteger diante da palavra do Senhor. Não é só ensinar, mas praticar na íntegra e obedecer. Esse é o caminho da santidade, a prática da palavra de Deus. Não adianta nada, meus queridos, nós aprendermos sobre a palavra de Deus se não colocarmos em prática. O desafio para nós é praticar. O desafio para mim e para você é colocar em prática aquilo que nós temos ensinado. Hoje nós temos, aliás, aquilo que nós temos aprendido. Hoje nós temos muitas pessoas catedráticas no conhecimento.
mas poucos praticantes. Muitas pessoas que conhecem muito a respeito de muitas coisas, mas que esse conhecimento que está à disposição não tem ajudado na sua vida. E assim também é com relação às pessoas religiosas. As pessoas sabem a respeito de muitas histórias da Bíblia, conhecem muitos textos bíblicos, mas a prática não está sendo, a vida prática não está correspondendo àquilo que ela sabe a respeito de Deus. Não adianta nada sabermos a respeito de Deus, sabermos a respeito da palavra de Deus, se não colocarmos em prática. A vida de santidade combate a amnésia espiritual. Quando nós temos uma vida de santidade, os fatos ocorridos em nossa vida são pedagógicos, tornam-se referências. O salmista traz à memória as maravilhas do Senhor pelo seu povo. Saber reconhecer os grandes feitos do Senhor é fundamental para não enveredarmos por caminhos errados. A santidade de Deus é conhecida por suas ações. Neste salmo aprendemos os 5 frutos produzidos na santificação, que são eles: gratidão. Quando nós caminhamos na santificação, nós somos gratos. Assim como Israel, nós não podemos esquecer que de maneira extraordinária nos resgatou. Guia, alimenta, e quem do nada fez todas as coisas. Ações de graças é contentar-se sem determinações de reivindicações. As pessoas querem reivindicar muitas coisas, mas nunca estão contentes, nunca se contentam com aquilo que o Senhor já tem lhe dado. Precisamos aprender o que é contentamento, viver com aquilo que o Senhor tem nos dado e sermos gratos a Deus por isso. Uma vida de santificação também produz fé e confiança. Trazer à memória os maravilhosos feitos do Senhor enche-nos de fé e confiança. A expressão porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, a amnésia espiritual suscita a ira de Deus. Nós precisamos realmente sempre nos lembrar do que o Senhor tem feito por nós. E isso nos traz fé e confiança. Quanto mais conhecemos a Deus, mais teremos fé e confiança, porque reconheceremos que o Senhor tem todo o poder e está no controle de todas as coisas. E isso nos faz ter segurança em viver nesse mundo. A esperança também é algo que uma vida que busca santificação produz. O salmista usa a expressão: contudo, a misericórdia e a graça do Senhor salvam Israel. O Senhor abriu as portas do céu, fez chover maná, enviou comida com fartura, soprou o vento e fez cair carne da tenda deles. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sua graça e misericórdia são a fonte da nossa esperança. Meus queridos, quantas e quantas vezes nós queremos pensar naquilo que não foi e esquecemos daquilo que já foi, daquilo que o Senhor já fez. Quantas vezes, diante de uma situação que não está dando certo, a gente tende a murmurar. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre o quanto o Senhor já fez por você e lembre que Ele estará no controle até o final dos tempos. Nós precisamos ter a fé e a confiança no Senhor. Também uma vida de santificação traz restauração. Os nossos descaminhos nos levam a muitas aflições. Nessa situação, o arrependimento não é uma mera opção, é uma questão de sobrevivência. Precisamos reconhecer quando não fazemos as coisas certas. Precisamos nos arrepender daquilo que fazemos de errado.
e precisamos estar dispostos a restaurar aquilo que se quebrou. Há tempo de restauração e uma vida de santificação produz restauração. Também uma vida de santificação produz sabedoria. Não podemos olhar para o passado e não aprender com ele. O sábio, ele aprende até mesmo com os erros dos outros, como o comentarista diz aqui. Não é preciso você passar por uma situação difícil para aprender com ela. Aliás, muitas vezes aprendemos passando por ela. Mas em alguns momentos nós podemos olhar para outras pessoas, para outras situações e aprendemos a não fazermos a mesma coisa. Precisamos ser sábios. E uma vida de santificação produz a sabedoria em nós para vivermos melhor nesse mundo. Os desígnios de Deus são santos. Os planos de Deus não são tempestivos, ocasionais ou frutos de uma situação ou circunstâncias. Eles são elaborados numa mente onipotente, onipresente e onisciente. O desfecho desse belo salmo nos enche de alegria, pois ele não decidiu tratar-nos como realmente merecíamos, diz o salmista. Ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com mãos hábeis. Os santos desígnios de Deus incluíam tratar-nos com graça e misericórdia. Os desígnios de Deus são santos por pertencerem a um Deus santo, porque eles são inescrutáveis, que ninguém pode frustrá-lo, porque são infinitamente maiores e melhores do que os dos homens, porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Meus queridos, concluindo a nossa lição, nós percebemos que Deus é santo. E Ele é o nosso padrão de retidão. Ele é o nosso padrão de bondade. E se nós quisermos viver uma vida que agrade a Deus, precisamos também buscar a santificação, pois isso trará benefícios à nossa vida e também trará às outras pessoas que nos acompanham nessa jornada da nossa vida a visão de que realmente somos comprometidos com a obra do Senhor. Não existe possibilidade de agradar a Deus sem a santidade, sem a santificação. E nós precisamos buscar isso ardentemente em nossas vidas. É um desafio para nós. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Que a nossa vida realmente repercuta esta santidade do Senhor, que nós possamos produzir dia a dia, caminhar nesse processo de santificação para a glória e honra do nosso Deus. Que Deus te abençoe ricamente, me abençoe para que nós possamos caminhar nesse processo de santificação dia a dia. Amém? Muito obrigado por ter nos acompanhado e no próximo domingo teremos mais uma lição para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe.